E aí galera, beleza? Meu nome é Rômulo, sou um dos professores aqui do São João Batista e a partir de hoje a gente vai estar fazendo uma sequência de aulas e o caso a gente vai estar trabalhando com a atualidade. Sempre a gente vai trazendo alguma coisa nova para vocês, tá? E o primeiro tema de hoje é crise econômica mundial. Uma das questões, um dos temas bases que vão estar caindo no vestibular esse ano, tá? Vai ser um dos temas que vai estar circulando todos os outros, tá? Relacionados à história, à geografia, tá? Vai ser a crise econômica mundial. E a gente está lá na televisão, jantando, vendo um Lambone, a Fátima Bernardes falando, boa noite, crise mundial, alta dos alimentos. Boa noite, desemprego em massa, e você fica, caramba, meu Deus, como que eu vou ficar? Aí chega no outro dia, banco americano pede ajuda, e você fala, meu Deus, se banco já está quebrando, imagina eu estou ferrado. Mas na verdade não é bem assim que funciona, não é assim que a coisa toca, né? Na verdade, esse período que a gente está vivendo hoje é mais um da história do capitalismo, né? O capitalismo, desde o seu nascedouro, desde a sua consolidação com a Revolução Industrial, desde 1790, quando começou, tá? Esse processo de industrialização do capitalismo até hoje, ele já passou por cerca de 64 períodos de mal-estar. E esse é apenas mais um. Só que a gente tem que entender mais ou menos como que funciona, tá? Todas essas oscilações do regime do sistema capitalista. Sempre, tá? Ele vai ser dividido em 4 etapas. Que etapas é essa? A primeira é de prosperidade, né? Começa um ciclo econômico de crescimento, de expansão de investimento, aumentos de lucros, queda de desemprego. Logo em seguida é acompanhado do período de recessão, que é mais ou menos o que a gente está hoje, tá? Que é um período de declínio da economia, com queda da produção, aumento do desemprego, medo generalizado, né? E culmina em depressão. Na verdade, foi mais ou menos o que aconteceu em 1929, na crise de 29. Por isso, muitas comparações, tá, com a economia de 29 com a crise de hoje. Só que, na verdade, tem um pequeno detalhe aí. Em 1929, a economia mundial girava em torno dos Estados Unidos. Cerca de 80% dos investimentos mundiais eram provenientes dos Estados Unidos. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem China, tem BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia, tá? Naquele momento não tinha Japão, não tinha China, não tinha Brasil, não tinha nada. Tigres asiáticos, nem pensar, tá certo? Então, hoje é uma crise, tá? Com muito menos repercussões que a de 29. E o 4 é a da recuperação, tá certo? Romulo, mas o que é recuperação? Eu vou usar aqui uma palavra de um grande estudioso chamado Rubem Alves, que ele vai dizer o seguinte, tá? Uma ostra feliz não produz pérolas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que é através desses ciclos, dessas ondas de inovações, tá, da economia capitalista, é nesse período de repercussão, de reconstrução da economia capitalista, que começam as inovações. Por exemplo, aqui no início da Revolução Industrial, a gente tinha força hidráulica, têxtil e ferro. Já no início da Segunda Revolução Industrial, a gente já vai trabalhar com ferrovias, com aço, e a gente vai estar chegando até hoje, que são de redes digitais, softwares, né? Essa nanotecnologia toda. Tranquilo? Então, rapidamente, a economia capitalista, que é uma economia mutante, ela vem criando hábitos, vem criando repercussões para estar se recuperando e para estar se revivendo. Só que no caso, a gente tem que entender como aconteceu a crise mundial hoje. Romulo, mas começou agora, né? Não foi, não começou agora. Com Bill Clinton, a economia dos Estados Unidos ela atingiu o seu auge, tá? Quando Bush entrou, a economia dos Estados Unidos continua crescendo mais do que a população, só que em relação aos anos anteriores, ela vem caindo, tá? E principalmente em 2001, com o atentado nas torres gêmeas do World Trade Center, o que vai acontecer? Vai gerar um medo terrível, tá? E medo vai significar a retração do mercado consumidor. Em uma economia capitalista, isso é improvável, isso é horrível para uma economia capitalista, tá? Bush vai ficar desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer? No caso, como sempre, a gente pode imaginar que ele vai fazer caquinha. Né? A primeira caquinha que ele vai fazer, ele vai estar tentando reanimar a economia através da invasão do Afeganistão, tá? Só que isso é no âmbito externo. E no âmbito interno, como que ele vai fazer para tentar recuperar a economia estadunidense? Primeiro, ele começa com a intervenção,
tá diminuindo as taxas de juros e aumentando os créditos. Isso é para quê? Para aumentar o mercado consumidor, para aumentar o poder de compra. Só que, na verdade, essa medida desesperada naquele momento do governo Bush vai aumentar a especulação e isso vai gerar o que a gente chama de gangorra das bolsas. É aquilo que a gente senta na televisão e a gente vê, boa noite, a Bovespa fechou em alta, boa noite, a Bovespa fechou em baixa, né? Essas oscilações das bolsas que em 5 em 5 minutos, de 15 em 15, elas estão aumentando e estão subindo. Essa gangorra. Isso significa crise. Como? Então, peraí, vamos ver se eu entendi. Você falou que a crise econômica mundial que nós vivemos hoje, tá, começou a crescer na década de 90, tá, e se acelerou a partir de 2001 com os atentados da Torre Gêmeas. Quer dizer que foi isso o motivo? Não. Na verdade, a bomba já estava armada, tá? Mas o que vai acender o pavio dessa crise vai ser o setor financeiro e imobiliário nos Estados Unidos. Que, na verdade, o que eles vão fazer? Com esse aumento dos créditos, tá? Eles vão começar a emprestar muito dinheiro para mal pagador comprar casa. Mas, Rômulo, eles são doidos? Não. É porque no sistema capitalista, quando você tem um alto risco, você também tem um retorno muito grande de lucro. Então, os caras vão começar desesperadamente a emprestar dinheiro para o setor imobiliário. Resultado, o que vai acontecer? Vai quebrar. Por quê? As casas imobiliárias vão deixar de receber dos financistas e, por sua vez, não vão dar créditos, não vai ter lastro para os bancos segurarem isso, tá certo? Esse vai ser o início da crise, a crise no setor subprime, tá certo, galera? Então, até a próxima, obrigado.